A paz do Senhor Jesus para os amados irmãos, amém? Louvamos a Deus, irmãos, porque Deus faz presente nesse lugar, amém? Aleluias, toda honra, toda glória é para Ele, aleluias. Como o presbítero Vitor já falou no começo do trabalho, né? Louvamos a Ele, porque aprova Ele nos conceder mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, aleluias. Muitos, não só aqui em nossa igreja, mas em várias igrejas, em vários lugares, se programaram, se prepararam para cultuar a Deus, mas foi impossibilitado. Mas nós somos vitoriosos, porque chegamos até aqui, e nós até agora temos apresentado para nosso Deus o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, aleluias. E eu creio, irmãos, que lá do céu, Deus está com seus ouvidos atentos para este lugar, para os louvores, para a adoração, para as orações que foram feitas nesse lugar, aleluias. E eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite com os irmãos. Confesso para os irmãos que essa semana foi uma semana corrida, a qual estava mexendo com obra em casa, e ao mesmo tempo mexendo com obra, né? Fiquei resfriado mais uma vez. Falei, Jesus. A esposa lá falava, meu filho, para um pouco, descansa um dia. Eu falei, se parar é pior. Ao ponto de o sangue esquentar, você ter que trabalhar, botando o piso. E não doía só as pernas, não. Falei com a minha esposa, até as nádegas está doendo. De você sentar na cama, eu falei, meu Deus. Mas eu digo uma coisa para os irmãos, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, aleluias. Estou aqui, irmãos, não pela minha própria força, mas pela força de Deus. Semana corrida, a qual preparava batia a argamassa, pastor Paulo. Daqui a pouquinho o telefone tocava, entrega de gás, sentava na bicicleta e pedalava, entregava gás, voltava, botava piso. Quinta-feira, pastor, não teve como vir. Foi o único dia que o telefone não tocou. Quinta-feira o telefone não tocou nenhuma vez. Eu consegui fechar o quarto todo de piso. Falei com a minha esposa, amanhã eu rejunto. E a minha esposa, meu filho, o telefone não tocou nenhuma vez. Eu falei, não tocou. Deus sabe de todas as coisas. Eu falei, glória a Deus, não murmuro. Mas em compensação, ontem, o que eu não vendi na quinta-feira, eu vendi ontem. Dobrou, falei, glória a Deus, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é um Deus de provisão. Ele não abandona os seus, irmãos. Manaus estava falando aqui que estava passando por algo essa semana, né, irmã Nalva? Precisava de uma provisão de Deus. É assim que Deus faz, Ele nos surpreende. Aleluias. Hoje pela manhã, o presbítero Vitor manda mensagem para dar um socorro. Eu falei, amém. Estamos juntos, presbítero Vitor, se Deus permitir. Sabe qual eu peguei na Bíblia para ler, presbítero Vitor? Quase 5 horas da tarde, eu dei uma lida rápida e falei assim, qual é a mensagem? Mas quando o presbítero Vitor fez o convite, Deus já tinha dado a mensagem. Eu falei, eu vou reler. E eu louvo a Deus, presbítero Vitor. Louvo a Deus porque pela misericórdia de Deus, Deus não nos abandona. Aleluia. Pode um pai ou a mãe abandonar o seu filho, mas Deus não abandona. Ele é o Deus do impossível. Sem demora, irmãos, abra vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, uma passagem bem conhecida, mas foi essa passagem que Deus colocou no meu coração no decorrer do dia, irmãos. Não sei o que você está precisando da parte de Deus, não sei o que você quer que Deus venha fazer na sua vida, mas eu sei de uma coisa, Ele faz. Ele é o nosso provedor. Aleluia. Eu digo para os irmãos nessa noite, só recebe da parte de Deus aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem.
a qual o título nos fala, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? Leamos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta do teu quarto sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Interessante, irmãos, quando nós lemos essa passagem aqui, que me chama a atenção. Primeiramente, naquela época, irmãos, a mulher não trabalhava. Ela era 100% dependente do seu marido para trazer o sustento para dentro de casa. Muito diferente do que é nos dias atuais a qual nós vivemos. Engraçado que na terça-feira estávamos no estudo da palavra, e em alguns momentos, né, eu não lembro agora o que foi, aí falávamos a respeito das mulheres, e sobre a mulher ser dependente nos dias de hoje. Hoje em dia você observa que não tem uma profissão sequer que a mulher não exerça hoje em dia. Antigamente, todas as profissões que existiam era o homem, o cabeça da casa, da família. Então, era-se necessário as mulheres, né, como diziam, fazer as funções ao qual era passado para as mulheres. Como antigamente a mulher era tida como cozinheira, né, ou dirigia fogão, né, dessa forma. A mulher não dirigia, ela dirigia o fogão, como é falado até nos dias de hoje. A mulher não tinha a palavra para falar no meio dos homens, como hoje temos, e as mulheres nos cultos, hoje dirigem, oram, pregam. Então naquela época a mulher era totalmente dependente dos seus maridos para trazer o sustento para dentro de casa. Naquela época você não via uma mulher dirigindo um ônibus. Naquela época você não via uma mulher pilotando um avião. Naquela época você não via uma mulher pilotando um trem. Ou seja, como você vê nos dias de hoje. Hoje todas as funções que eram para o homem, a mulher hoje faz. Então a mulher hoje se colocou como? Independente. Não é assim, irmã Flávia? Hoje a mulher, ela é independente do homem. Porque se a mulher quiser trabalhar e se manter, ela trabalha e vai se manter, vai trabalhar para trazer o sustento para dentro da sua casa. Mas bom é quando os dois trabalham, não é assim, Carol? Um ajuda o outro, mas não tem essa limitação como tinha antigamente. Hoje as mulheres são donas dos seus próprios narizes, podemos dizer assim. Hoje a mulher entra numa faculdade, se forma no que ela quer. Antigamente não era dessa forma. E como nós vemos aqui, aquela mulher estava passando por momentos difíceis. Como aqui foi lido, ela chegou até o profeta Eliseu e disse, olha, o meu marido, teu servo, ele é morto. Como tu sabes, ele era temente a ti, a Deus. Ele fazia a vontade de Deus, mas ele veio a morrer. E agora eu estou passando por momentos difíceis. Por quê? Ficou dívidas. Os credores estão batendo na porta. E para pagar essas dívidas, eles querem levar os meus 2 filhos para quitar a dívida. Mas naquela época, assim era feito. Quando o marido morria, o provedor da casa, e tinha dívida, quem pagava as dívidas? Eram os filhos. Se era o menor de idade, não tinham condição, não trabalhava, então os filhos eram levados como escravo para pagar a dívida, quitar a dívida. Se aquela mulher não tivesse filhos, ela era vendida, ou seja, ela era dada para pagar as dívidas. Olha a diferença dos dias de hoje. Naquela época não tinha para onde correr, não tinha como a mulher fazer nada. Hoje as mulheres têm. Hoje você não vê nenhum filho sendo vendido como escravo para quitar uma dívida do seu pai ou da sua mãe. Hoje você não vê uma mulher sendo vendida como escrava para quitar a dívida do seu companheiro, como era antigamente.
Então aquela mulher estava passando por momentos difíceis. Quem é mãe que carrega o seu filho no ventre durante 9 meses, e depois que ela gera aquela criança, ela pega nos braços, ela amamenta, ela cuida? Quem é essa mãe que quer ver seu filho sendo levado escravo? Nenhuma mãe quer. Nenhuma mãe quer. E aquela mulher não queria perder os seus 2 filhos. Entre o desespero, mesmo desesperada, ela não foi a qualquer pessoa. Mesmo desesperada, ela não fez coisas erradas, como muitas das vezes, nos dias de hoje, muitas mulheres fazem, como muitos homens fazem. Me perdoe pelo linguajar, muitas das vezes se prostituem. Coloca como uma forma de pagar dívida, coloca como uma forma de sair da dificuldade. Mas nós vemos que isso não é exemplo, não é motivo para homem e mulher nenhum se prostituir, porque como antigamente não tinha o trabalho para as mulheres, hoje é bem difícil, tem. Eu digo para os irmãos que hoje é bem mais fácil uma mulher conseguir trabalho do que um homem. Quantos homens tem aqui na igreja hoje? Só os homens. Levanta a sua mão assim, ó. Levanta suas mãos assim, ó. Meu Deus, somos a minoria. Agora os irmãos, rapidamente, se coloquem de pé. Os irmãos, se colocam de pé. Os irmãos, se colocam de pé. Só os irmãos. Só os irmãos. Olha só, irmãos. Uma pergunta, não me leve a mal. Aí eu pergunto para você, para os homens. Você é dependente da mulher ou independente da sua mulher? O que você acha? Você é dependente da sua mulher ou independente? Dependente quando você depende da sua mulher para tudo, para lavar, passar, cozinhar. Estão entendendo? Aí eu te pergunto, sem vergonha, você é dependente da sua esposa? Quem é? Levanta a mão assim, quem é? Levanta a mão. Levanta a mão, só os corajosos, levanta a mão quem é dependente. Aí, irmãos, está vendo? Aí eu pergunto para os irmãos, quem sabe passar roupa aí? Dos irmãos, quem sabe passar roupa? Quem passa roupa? Quem passa? Só os irmãos, quem passa roupa? Quem passa? Seja verdadeiro. Pastor Paulo abaixou a mão. Quem passa roupa? Ô, benção. Quem faz comida aí, levanta a mão. Fazer comida não é fritar ovo não, tá, irmão? Nem fazer miojo não, tá? Isso aí engana estômago. Olha só, quem dos irmãos faz comida aí? Levanta a mão aí. Meu Deus, já vi que tem uma meia dúzia aí que passa fome se a mulher não fizer. Amém, irmãos? Olha só a diferença do homem dependente e do independente. Pode sentar, meus amados. Aí eu vou perguntar para as irmãs agora, tá? Não vou nem pedir às irmãs para se colocar de pé não, porque vai ficar estreito. Amém? Quantas das mulheres aqui são dependentes do seu marido? Levante a mão, quem é dependente do seu marido? Quem é dependente aí? Amém? Né? A minoria, não é isso? Porque não trabalham fora, não é isso? Quem não trabalha fora? São dependentes do marido, levanta a mão aí. Mas eu dou a notícia para você nessa noite. Se você quiser se tornar independente do seu marido, é fácil, tá? Porque o mercado abraça as mulheres para trabalhar. Amém? Agora, quem é independente do marido aí? As mulheres que são independentes do marido, levanta a mão. Quem é independente? Que não depende do salário do marido. Quem não depende? Levanta a mão aí. Amém. Irmã Zilanda, por que a senhora não levantou a mão, irmã Zilanda? A senhora também é independente, irmã Zilanda, não é assim? Né? Olha a diferença, irmãos. Mas aonde o pastor Sérgio quer chegar? Juninho perguntou assim, pastor, você pergunta quem sabe trocar pneu de carro, irmã Zilanda, então levanta a mão, sabe? Não? Ô Juninho, poxa. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, irmãos, hoje em dia, a maioria das mulheres são independentes dos homens. Aí eu digo para os irmãos, o que seria dos homens se não fosse as mulheres? Antigamente era o contrário. O que seria das mulheres se não fosse os homens? É o que acontece com aquela mulher, aquela família. Ela era totalmente dependente, ou seja, o marido morreu, ficou com os braços e os pés quebrados, como dizem popularmente. Então, para não perder os seus filhos,
ela vai buscar socorro, ela vai pedir ajuda a alguém, como assim nós fazemos muitas das vezes. Primeiramente, a quem você pede socorro quando você está passando por momentos difíceis? Primeiramente, a Deus ou ao seu marido? A Deus ou a sua esposa? A quem você pede socorro primeiramente? E aí, irmãos? A quem você pede socorro? A Deus primeiramente ou ao seu companheiro ou a sua companheira? Aí muitos vão falar, depende da circunstância, pastor Paulo. Depende do momento, não é assim? Muitos podem dizer dessa forma. Aquela mulher no momento de dificuldade, ela não tinha mais o socorro que era o marido para suster a casa, mas ela foi ao homem de Deus, um homem que era usado por Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Ela poderia primeiramente pedir socorro aos seus familiares, pedir socorro aos vizinhos, amigos, mas não, a Bíblia fala que ela vai ao homem de Deus. Confesso que estava passando para o homem de Deus. Muitas das vezes está passando por luta, por própria perseguição. Primeiramente, você vai socorrer a quem? Você vai recorrer a quem? Você vai ao encontro, primeiramente, de Deus, ou vai ao vizinho passar o que está acontecendo? A quem, primeiramente, você vai falar, contar as suas causas, os seus problemas? A Deus ou ao vizinho? A Deus ou um parente? O cristão tem que aprender uma coisa, pastor Paulo: aquilo que nós passamos dentro da nossa casa, não temos que levar a vizinho da esquerda ou da direita, porque muitas vezes o que você está passando não é para ninguém saber, mas é para Deus saber e revelar e te abençoar. Às vezes você vai correr, pedir socorro à pessoa errada, que não vai entender o processo, o momento que você está passando, não vai entender. Ainda mais nos dias de hoje, se você chegar e pedir socorro a um ímpio, primeira coisa, não posso ajudar a ti não, irmão Marilda. Vai ter uns que vai ser até mais, sabe, enérgico, né, abusado. Você não é crente? Você não ora, não fala que Deus cura, que Deus liberta, resolve os problemas, dá solução para tudo? Porque você veio até mim, não sou Deus, fala com teu Deus. O cristão tem que aprender a ser 100% dependente de Deus. Seja homem ou mulher, assim como o homem é dependente da mulher, a mulher é dependente do homem, nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Aquela mulher naquele momento, ela se colocou no estado de dependência de Deus. Quando ela vai ao homem de Deus, ela vai sabendo que só Ele poderia trazer e dar solução para os seus problemas. Assim como falei no começo, o homem naquela época, ele não podia orar diretamente com Deus ou falar com Deus. Assim como temos esse livre-arbítrio, de orar, de falarmos com Deus. Hoje, onde você estiver, você pode dobrar o seu joelho, você pode ficar em pé, deitado, você pode falar com Deus diretamente, porque Deus está ouvindo a nossa oração, a nossa súplica, mas naquela época não tinha, não podia. E ela vai e fala com o profeta: olha, o meu marido, o teu servo, ele era temente a Deus, servia a Deus, te servia, mas morreu, agora tenho que pagar a dívida, não sei o que fazer. Já pensei, repensei, quebrei os neurônios e nada me vem como solução. Eu não quero perder os meus filhos, porque é tudo que me resta. Os meus 2 filhos são herança de Deus, e se eu perder, o que será de mim? Eliseu olha para aquela mulher e diz: o que eu hei de fazer por ti, mulher? O que eu hei de fazer? Ele faz uma pergunta, você vai ver uma interrogação: o que eu hei de fazer por ti, mulher? Olha a pergunta que ele faz. A Bíblia não relata, não diz que Eliseu era um homem rico, bem sucedido. A Bíblia relata que ele era um profeta, homem de Deus, experiente. Talvez quando ela vai ao encontro dele, ela foi com uma expectativa que ele ali pudesse ajudá-la financeiramente. E ele olha: mulher, o que é que tu tens em casa? Oh, aleluias! Olha a pergunta:
O que é que tu tens em casa? Se ela já não tinha dinheiro para pagar as dívidas, o que ela poderia ter em casa? Ela só diz: olha, homem de Deus, eu só tenho uma botija de azeite. Só uma botija de azeite. Ela não disse que tinha arroz, feijão, macarrão, carne, fubá, canjiquinha, não disse nada, que tinha nada, só disse: só tenho uma botija de azeite. Só. E muitas das vezes dentro da nossa casa, na nossa despensa, quantas das vezes abrimos nossa despensa, olhamos e queremos questionar: olha, Juninho, hoje eu não vou poder comer um filé mignon não. Meu Deus, Senhor, olha, queria tanto comer um filé mignon acebolado, no capricho, mas tenho que me contentar com ovo frito ou cozido. Olha só. Mas você olha na despensa, tem um arroz, tem um feijão, tem uma canjiquinha, não pode não ter a carne, mas tem algo que vai te fortalecer. Aquela mulher não tinha nenhum ovo, porque se tivesse, ela falava: eu tenho também um ovinho lá, sabe? Mas ela disse: só tenho uma botija de azeite. Só. Aí eu digo uma coisa para você nessa noite: quando o homem e a mulher têm intimidade com Deus, tem intimidade com Deus, quando ele é usado por Deus pela misericórdia, Deus dá estratégia. Ele deu estratégia para Eliseu. Olha só, mulher, só tem isso? Só. Faz o seguinte: volta para casa, pega vasos emprestados, vai na vizinhança lá, bate na porta lá, pede os vizinhos vasos, e mais, não arruma pouco não, arruma muito, pastor Paulo, muitos vasos. Olha a estratégia: pega muito, bate na vizinhança, pega vaso bastante. Depois que você adquirir emprestado, você e seus filhos entra no quarto, fecha a porta. Aquela botija que tem com azeite, vai deitando o azeite nas outras botijas. Vai deitando. Vai enchendo. Quando as botijas forem enchendo, vai colocando do lado as cheias, vai colocando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Assim aquela mulher fez. Saiu da presença do profeta, do homem de Deus, volta para casa com seus filhos, já com uma esperança, pastor Paulo. Já com uma esperança. Quando ela vai até o profeta, não tinha esperança de mais nada. Mas quando ela volta, já volta com uma esperança, já com as forças renovadas, porque o profeta falou: olha, arruma bastante vasilha. Creio que até o momento, ela até da hora que sai do profeta até a sua casa, ela foi raciocinando: mas o porquê? Por que vasilha? Eu vou encher como? Se eu só tenho uma botija, eu vou encher, derramar sobre as outras? Como? Que mistério é esse? Que multiplicação é essa se eu só tenho uma? Mas a partir do momento que você busca o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, pastor Paulo, ele começa a modificar o quadro, mudar o quadro, ele começa a abençoar, prosperar, envia da onde não tem, para te abençoar. E aquela mulher assim fez. Vai com seus filhos, consegue as vasilhas, os vasos, entra no quarto, fecha a porta, aí começa o mistério da multiplicação. Aí começa o agir de Deus. Aí já não era mais ela, nem o profeta, já era a intimidade dela com Deus. Agora imagine, irmãos, se aquela mulher
fosse uma mulher problemática, fofoqueira, quizumbeira, como diz nos dias de hoje, que não tinha amizade com vizinho nenhum, como é que ficaria a situação dela, pastor Paulo? Difícil, né? Ficaria difícil. Se ela fosse daquelas mulheres ranheta, ranzinza, como muitos falam, né? Que não se dá bem com ninguém, o problema dela não seria resolvido. Porque quando ele diz assim, ó, vai e pede aos teus vizinhos. Por isso que é bom você ter amizade com o vizinho. Não precisa ser amigo, não, está dentro da casa dele, não. Mas ter um bom relacionamento. Bom dia, vizinha. Bom dia, vizinho, tudo bom? Moro do lado do espírita. Ô vizinho, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Quando Deus permite, eu vou lá, mando Jesus em cima dela, porque é desviada. De vez em quando canta ponto de macumba, tem hora que está cantando, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, está lá. E com isso, lá de casa, eu e minha esposa está sempre orando. Eu já falei aqui, anos atrás, que nos damos para cá, era uma filha dela que caía endemoniada, gritava de um lado e para o outro, a gente não fazia escândalo não, só botava a mão, Jesus, repreende todo espírito maligno. Deus começou trabalhando, os netos aceitou Jesus, a filha aceitou Jesus, hoje, por falta de sabedoria, de onde eles estavam congregando, foram para o mundo. Mas estamos orando, mas já são conhecedores. Um belo dia, conversando com um filho dessa cair endemoniada, ela falou, poxa, pastor Sérgio, eu queria ser pregador da palavra. Eu gosto tanto de ouvir as mensagens. Eu falei, então, ora a Deus, peça a Deus, vai ter intimidade com Deus, porque Ele realiza o desejo do teu coração. E assim foi, irmãos. Graças a Deus, procuramos nos dar bem com todos os vizinhos da esquerda, da direita, atrás da frente. É irmão do Gás, pastor do Cais, irmão Sérgio. Ou seja, nós temos que ter bom relacionamento com todos os nossos vizinhos, seja espírita, católico ou não. Quando Eliseu disse, vai, pede aos teus vizinhos, se ela não tivesse um bom relacionamento, estaria no mato sem cachorro, como dizem. Mas ela foi, conseguiu. Mas o que me chama a atenção, irmãos, olhe só uma coisa. Antigamente, mais época de roça, né? O vizinho mais próximo era qual a distância, pastor Paulo, de uma casa para outra? Distante, né? 50 metros, 100 metros, né? Imagina naquela época, né? Se ela morasse dentro da cidade, era próximo de tudo. Se ela morasse distante, morasse no campo, e para ter amizade com o vizinho, para conseguir vasilha com os vizinhos, tá certo? Naquela época, tudo era usado, vasos de barro, para se locomover com água, com alimento, tudo era no vaso. Olha a dificuldade também que a mulher tinha que passar para conseguir os vasos, mas ela conseguiu. Primeiro que ela conseguiu, porque ela fechou a porta do quarto e entrou com seus filhos. A Bíblia nos fala que quando ela fecha a porta, ela pega o vaso e vai enchendo os vasos que vai chegando. Mãe, mais um vaso, enche. Mãe, outro vaso, enche. Me perdoe, irmãos. E ela vai e fala, olha, traz mais vaso. Mãe, acabou. Quando ele disse que acabou, a Bíblia nos fala que o azeite cessou. Parou, não saiu mais. E ela vendo aquilo, a Bíblia não relata quantos vasos ela conseguiu, mas eu creio que foi muito, porque o profeta disse, arruma muitos vasos. E quando ela ali vê que cessou, mas não, ela poderia fazer o quê? Agradecer a Deus, não é isso? Pegar aquele azeite, né, e ver o que fazer. Poxa, já recebi a vitória, bastante azeite. Se você não sabe, naquela época o azeite era usado como combustível, servia para fazer o alimento e servia-se para acender as lamparinas. Tinha um alto valor. Porque antigamente não tinha querosene, Valdinei. Não tinha etanol, não tinha gasolina, porque não tinha carro motorizado. Ou seja, não tinha vela, eles usavam azeite para servir, fazer de lampião para clarear os cômodos da casa. Então havia um valor.
E quando ela ali cessa, ela volta, sabe aonde, irmãos? Lá no profeta. Vai lá no profeta. Olha, profeta, senhor Eliseu, assim eu fiz, conforme a tua palavra. Consegui bastante vaso. Entrei no quarto com os meus filhos e fui derramando azeite nos vasos, ao ponto de acabar os vasos, cessou o azeite. O que eu faço agora? Simplesmente, mulher, vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive do resto. Está dando para você entender? Olha o que ele diz para ela: vai, vende, paga e vive do que sobrar. Vive do que sobrar. O que eu vejo com isso, irmã Nalva? Viver com o que sobrar. Opa, peraí, então não foi pouco, não foi muito. Foi para ela viver o resto dos seus dias aqui na terra. Mesmo ali ela não precisou mais se apavorar, ficar preocupada com dívida, com cobradores, porque ela iria vender. Iria trazer o sustento para a sua casa por anos e anos, não foi por dias e meses, anos e anos, porque ele disse: vai, vende, paga e vive do resto. Vive do resto do que sobrou. Deus está me despertando, te despertando nessa noite. Vamos viver daquilo que Deus tem preparado para mim e para ti. Para de se questionar, para de reclamar. Agradeça por tudo que você tem obtido da parte de Deus. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu, pastor Sérgio, não tenho tudo que eu quero, mas tenho aquilo que Deus me proporcionou até o dia de hoje. Não tenho tudo que eu quero não, irmãos. Se você for fazer uma lista e colocar as prioridades na sua vida do que você quer, você precisa, primeiramente, no primeiro livro lá em cima, presbítero Vitor, primeiro número, o que você vai colocar? Casa nova, carro novo, ou vai priorizar a presença de Deus na sua vida? Quando nós priorizamos as coisas desse mundo, Deus fica distante, mas quando nós priorizamos as coisas de Deus, Ele se permanece fiel, e pertinho de mim, de você. E quando Ele se permanece fiel, Ele não vai dar, irmão Erasmo, aquilo que eu quero não, mas vai dar aquilo que eu preciso. Porque Ele sabe, se Ele der aquilo que eu quero, eu vou me afastar dEle, irmã Milena. Se Ele der aquilo que você quer, você vai se afastar de Cristo. Mas Ele está priorizando aquilo que você precisa para o dia de hoje, para você se manter na presença dEle. A mulher ali foi ao encontro, buscar, necessitava de algo. Ela obteve e recebeu aquilo que ela precisava. Não foi nada além daquilo que ela queria não, mas foi aquilo que Deus proporcionou para ela. A Bíblia nos fala: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas nós temos que ser fiel em Cristo em todo momento das nossas vidas. Como tem sido a sua vida? Como você tem levado a sua vida diante de Deus? Eu já vi muitos cristãos falar assim: olha, irmão Sérgio, quando eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja e falaram que ser cristão era um rio de maravilhas. Ó, tremendo, Deus faz tudo, Deus trabalha ao nosso favor, a gente vive em mil maravilhas. Mas não é nada disso que eu tenho vivido. Nada disso está acontecendo, ao contrário. Tem uma hora que dá vontade de sair correndo, abandonar tudo, sabe? Porque quando eu estava no mundo, não passava as coisas que eu passo hoje, as humilhações.
Eu já bati de frente com muitas pessoas falando, mas quando você não estava no mundo, você não tinha salvação, você não tinha expectativa de vida, você não tinha o conhecimento de conhecer a Cristo, de morar no céu, você não tinha uma promessa de ser levado para o céu. O que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua salvação? A Bíblia nos fala, louco, essa mesma noite pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? O que você tem preparado se Jesus Cristo volta hoje para levar a igreja para junto dele? Como está o teu coração diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Aquela mulher estava passando por momentos difíceis, mas ela foi ao encontro do profeta porque queria uma solução de Deus. A quem você tem corrido? A quem você tem ido buscar socorro em momentos difíceis? Quando o salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha só o que o salmista diz, entrega. Quando você entrega a sua vida na mão do Senhor, você tem que confiar e descansar que ele vai fazer o melhor para ti. Não é o melhor que eu quero, mas é o melhor que ele acha que é melhor para mim e para ti, pastor Paulo. Mas entrega. Mas pastor, tem passado dias difíceis que está faltando a carne, está faltando um arroz, está faltando um feijão. Mas eu te digo uma coisa, não vai passar fome não, pastor. Se não tiver arroz, tem uma farinha. Foi mês passado, retrasado, né? Devido às chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? Quantos correram para o supermercado para comprar arroz, estocar arroz, macarrão, feijão, óleo, não foi? Quantos cristãos, irmão? Não vou falar do ímpio, vou falar do cristão, né? Não vou nem perguntar para os irmãos, para ninguém levantar a mão não, mas muitos correram, vou comprar. Se gasta 5 quilos de feijão no mês, de arroz no mês, vou comprar logo 3 pacotes de 5 quilos, vou ficar com 15. Se durar aí mais um mês, 2 meses, eu estou abastecido. Gente que pagou caro no arroz, pagou caro no feijão. Faltou alguma coisa, irmãos? Viu faltar alguma coisa aí? Faltou alguma coisa no mercado? Faltou, irmã Luzia? Não, né? Não faltou. Nos primeiros dias eu fiquei sabendo que alguns mercados foi lá, escondeu o estoque todinho, né? Faltou na prateleira, acabou. Mais tarde, um bando de sem vergonha, me perdoe, vai lá fazer covardia. De 30 jogou para 50, muito cristão lá com medo, vou lá, vou comprar logo 5 fardos, vou trazer, vai faltar. Irmãos, o salmista diz uma coisa, Salmo 37, versículo 25, o salmista diz, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus entra com providência, Ele não deixa faltar, pastor Paulo, não deixa, você não vai ter filé mignon para comer, vai ter um ovo frito, come glorificando a Deus. Não tem um arroz, né, irmã Luzia? Come aquela canjiquinha com bastante tempero, não é isso? Que maravilha de dar calor, né, irmã Luzia? Mas Deus não deixa os seus passar necessidade, porque o meu Deus, o teu Deus é um Deus provedor, Ele é quem cuida da minha casa e da tua casa, Ele cuida da minha vida e da tua vida. Aquele teu companheiro que você está orando, jejuando, buscando para Deus salvar e libertar, não te preocupe, no tempo certo Ele vai trabalhar. Se tem promessa de salvação, Deus vai trazer. Só descansa, deleita-te no Senhor. Mas pastor, está tão difícil. Não está difícil não, é porque você ainda não aprendeu a esperar com paciência. Eu estou buscando uma porta de emprego melhor, pastor. Estou procurando uma porta de emprego melhor, não estou mais aguentando. O que eu vou fazer? Então vai estudar, vai se especializar, para você conseguir algo melhor. Se você não estudar, não vai conseguir. Se você não se preparar para o futuro, não vai conseguir. Deus faz a parte dele, não temos que fazer a nós. Ai, pastor, lá em casa está uma luta tremenda. Olha, meu marido com meus filhos com meu marido, e sobra até para mim, que não tem nada a ver. Então, ora mais, busca mais. Entra mais no querer de Deus. Porque Deus vai amenizar a situação. Mas tudo é no tempo e na hora de Deus. Como já falei, se você entregou a sua vida na mão do Senhor, não te preocupe, entregou, descansa, confia. Mas pastor, enquanto mais eu oro, meu filho está distanciado, não se preocupa, está lá, mas Deus está guardando. Só descansa, deleita-te no Senhor, porque no momento Ele vai fazer assim, ó, puxa, e quando Ele puxar, vem.
Não importa a forma que vai vir, se vai vir mancando, se vai vir pulando de um perna só, se vai vir faltando algum membro no corpo, o importante é que vai se chegar para Cristo, se é filho da salvação, Deus vai trazer, Ele sabe como trata, Ele sabe como faz, mas Ele vai trazer, amém, irmãos? Nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, entendermos que Deus está no controle de tudo. Não te preocupe, como foi louvado nessa noite, Deus não perdeu o controle de nada, presbítero Vitor. Deus não perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Tudo está no controle de Deus. Tudo está aqui, ó, na palma da mão de Deus, assim, ó. Deus está cuidando, trazendo, fazendo coisas maravilhosas. Mas não estou vendo. Então fecha o olhar carnal e abre o espiritual para você ver e entender. Enquanto você estiver com os olhos carnais abertos, você não vai ver e nem entender o agir de Deus. Mas a partir do momento que você fechar o olhar carnal, abrir o espiritual, você vai ver. Você vai entender o que Deus está fazendo. E no findar do processo, sabe, irmã Edilma, os irmãos vão entrar assim, ó, cantando o hino da vitória. Amém? Que Deus possa falar melhor em cada coração. Presbítero Vitor.